produto Barbeiro. Bom, eu queria apresentar então o nosso convidado de hoje, que é autor desse livro, que você vai ver agora aí. Aí está. O título é Fazendo Estratégia Acontecer. Como criar e implementar iniciativas da organização, do professor Fernando Luzio. O professor Fernando Luzio já está aqui ao meu lado. Ele é professor de MBA da Universidade de São Paulo, portanto uma pessoa que tem larga experiência nessa área. Professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Muito obrigado. Professor Fernando, inicialmente eu gostaria de te perguntar o seguinte. A gente tem visto aí que as empresas estão preocupadas com a sua visão, missão e seus valores. Sim. Qual é a importância que tem a definição desses três temas para que a gente possa montar uma estratégia para uma determinada empresa? Perfeito. A missão expressa o grande propósito da organização. Qual é a grande finalidade, a grande contribuição que ela pode trazer para o mundo onde ela está inserida. Então a definição do propósito, ela cria uma série de diretrizes para toda a estratégia que vai se configurar de atuação da empresa. A visão de futuro, ela na verdade estabelece um grande objetivo de progresso, algo que a empresa quer alcançar e que vai promover uma mudança bastante significativa de desempenho e que cria um senso de urgência em toda a organização no sentido da empresa se superar e alcançar aquele grande objetivo. Os valores da empresa, por outro lado, eles expressam os grandes princípios que determinam como a empresa conduz os seus negócios. O que ela não abre mão, haja o que houver, para conseguir cumprir aquele propósito e alcançar aquela visão de futuro. Os valores, então, nós costumamos dizer, inclusive, que eles acabam formando o chamado sistema imunológico da empresa, em que os colaboradores, incorporando aqueles valores e exercendo os valores no dia a dia, aquelas atitudes preconizadas pelos valores, eles criam uma blindagem da empresa contra a entrada de pessoas ou relações da empresa com públicos de interesse que fujam ao grande propósito da organização. Agora, professor Fernando, estou vendo aqui no livro Fazendo a Estratégia Acontecer. Será que as pessoas percebem isso? Será que o consumidor, o cliente, né, ele percebe quando a empresa tem essa preocupação de manter seus valores ou de divulgar sua missão e visão? Ou isso é uma coisa que fica mais na teoria, guardado para aquela plaquinha que a gente vê escrito lá na porta da empresa? É verdade. Essa é uma pergunta interessante. O consumidor percebe os valores da empresa na atitude das pessoas que são os chamados representantes da marca. Todos os colaboradores que atendem os consumidores, todos os funcionários, sejam via um call center ou através de um balcão numa loja, a maneira como ele se comporta diante das situações expressa os valores. Inclusive e principalmente diante de problemas. Pode me dar um exemplo? Não? Pois não. Imagina uma empresa, imagina você que vai, por exemplo, a um hotel e você chega no hotel e você, por acaso, tem algum problema num serviço que foi prestado pelo hotel. Seja ele uma roupa que foi queimada numa lavanderia, por exemplo, ou uma comida que foi entregue de maneira fora de um padrão esperado. Eu costumo dizer que o problema não é o problema, mas como a empresa lida com o problema. A maneira como a empresa reage à situação, por exemplo, e ela conduz uma solução para aquele problema, acaba expressando os valores da organização. Então, empresas em que a atitude do funcionário, por exemplo, não demonstra um compromisso em encontrar a melhor alternativa, em resolver aquilo da melhor forma, demonstram que a empresa não tem, por exemplo, um valor de comprometimento com seus consumidores. Então, a atitude das pessoas acaba expressando a maneira como a empresa pensa e como ela determina que os colaboradores ajam diante das situações positivas e negativas que vem enfrentar. Isso vale, por exemplo, para um supermercado que tem um grande estacionamento e aí alguém vai lá e quebra lá o carro do cidadão, aí ele vai lá conversar com o gerente do supermercado e diz, olha, eu não acredito no que o senhor está dizendo, o seu carro já chegou aqui quebrado, não fomos nós que quebramos o vidro do seu carro aqui. Sim, isso vale. Isso vale? Isso vale porque, na verdade, é a palavra do cliente versus a palavra da empresa. Nessas horas a empresa tem de fazer uma decisão de como ela quer se posicionar. Se ela prefere optar por tentar convencer o cliente de que, na verdade, o problema não é dela, ou se ela prefere encontrar uma solução, ainda que seja uma solução boa para ambas as partes. Não acreditar na palavra do cliente. Isso é uma forma, vamos dizer assim, de você
se contrapor a um princípio de uma empresa? Sim. Na verdade, o que a gente costuma dizer é o seguinte, existem empresas de renome internacional, como o Ritz-Carlton, por exemplo, em que eles orientam aos funcionários para que eles sejam muito cuidadosos. É lógico que nem sempre o cliente está totalmente certo. Nós sabemos disso, embora toda a filosofia empresarial do mundo moderno seja em torno de acreditar ou de ensinar aos colaboradores que o cliente sempre estará certo, tem momentos em que o cliente ele se engana, ele comete enganos. Mas a empresa precisa tomar muito cuidado, porque quando ela não tem certeza de se ele está correto ou se ele está errado, ela precisa conduzir aquela situação de maneira a não demonstrar para o cliente que ela não acredita na palavra dele. Porque, de fato, a crença dela ou a maneira como ela confia no seu cliente já demonstra os valores da empresa. Sim. Posso entender aí, fazendo aquele aforismo jurídico, in dubio pro cliente? Essa é uma ótima, é verdade, é isso mesmo. Se houver dúvida, em prol do cliente. Prevalece a opinião do cliente ou a posição do cliente? Prevalece a opinião do cliente, exatamente. E, de qualquer maneira, o que nós costumamos dizer é que situações de conflitos desse tipo, por exemplo, levam a empresa a descobrir lacunas no seu serviço. Então, se algum problema aconteceu no estacionamento do supermercado, uma empresa que tem um bom processo, por exemplo, de gestão ali de alocação dos carros, de estacionamento, de orientação aos clientes e de verificação do estado dos automóveis na hora que ele deixa o carro, um bom processo evitaria esse tipo de constrangimento. Aliás, eu estou até lembrado, alguns desses estacionamentos, o carro até filmado. Pois é, o carro em alguns casos é filmado, em alguns casos são cartões em que ele marca, o manobrista marca riscos ou problemas que aconteceram. Então, na verdade, o que a gente costuma dizer é o seguinte, existe uma conta que toda empresa tem, que a gente chama de o preço do aprendizado, em que se houve um problema, é porque a empresa não tem um processo ou um procedimento previsto para evitar aquele problema. Então, ela tende a arcar aquilo como o preço do aprendizado. Então, é preferível que ela resolva o problema do cliente, ainda que ela tenha de ter uma perda financeira, mas com certeza a melhor solução para o cliente vai fidelizar aquele cliente. Professor Fernando, a Sandra manda uma pergunta aqui no e-mail, que é o mundocorporativo@cbn.com.br, sendo o seguinte, é comum funcionários jovens das chamadas gerações Y com grandes talentos não ficarem muito tempo em uma empresa. Numa empresa só. Como motivá-los para ficar na empresa? Já que o livro aqui aborda também motivação. Em outras palavras, esses valores que você está citando, eles são capazes de motivar uma pessoa para ficar entre a empresa A ou a empresa B? Sim. Os valores criam aquilo que nós chamamos de contrato emocional do colaborador com a empresa. E, sem dúvida, que essa geração Y realmente é muito difícil de reter. Na nossa experiência, o que nós temos aprendido é que a melhor maneira de retê-los é através de duas medidas. Primeiro, procurando dar a oportunidade para essas pessoas de deixarem uma grande contribuição. Então, o que essas pessoas querem é fazer parte de uma empresa com as quais elas se identificam, e a identificação com os valores, e com as quais elas possam realizar algo que seja muito prazeroso e fantástico para elas. Então, garantir que essa geração tenha a oportunidade de realmente fazer a diferença e deixar um legado dentro da empresa é o melhor que ela pode fazer para ela. Não é o salário, não? O salário, ele sem dúvida, ele é um fator importante, né? Não dá para não considerar. Mas dependendo, sem dúvida, também do nível social da pessoa, o salário pode ter uma influência maior ou menor. Mas na geração Y, o que nós temos percebido, nós já vimos casos de pessoas que deixaram a empresa para um outro emprego onde ela iria ganhar menos, mas porque ela tinha um senso de contribuição maior e uma identificação maior com aquela empresa. Uma autorrealização maior. Uma autorrealização. Essas pessoas também querem se divertir no trabalho. Elas não querem só o trabalho como um ofício. Elas também querem encontrar diversão no trabalho. Então, muitos já deixaram empresas em um ambiente organizacional muito pouco agradável, onde ela possa viver de maneira mais divertida e descontraída, e foram para um outro ganhando menos, mas para ter uma vida mais prazerosa. Professor Fernando, no livro Acontecer, Fazendo a Estratégia Acontecer, no capítulo 2 diz assim, o que é estratégia? Né?
E eu estava dizendo que, entre outras características do seu livro, um dele é a didaticidade. O livro é bastante didático. Legal. O que é exatamente estratégia? Estratégia, dito de uma maneira muito simples, é um conjunto de escolhas que a empresa faz para criar singularidade no mercado e promover o desenvolvimento sustentável da organização. Então, dito de uma outra forma, a empresa é o resultado das suas escolhas e também das suas não escolhas. Que oportunidades ela escolhe explorar? Que clientes ela opta por atender? Que fraquezas ela prefere minimizar? Tudo no sentido de criar uma posição única no mercado. Agora, fica muito claro, então, veja aí, você usou a expressão escolha e não escolha. Exato. Quer dizer, tem que ficar claro o que é escolha e o que é não escolha. E o que é não escolha. Por quê? Porque como os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros e até o tempo de gestão dos executivos é muito limitado, você querer ser tudo para todos os tipos de clientes é antieconômico. É uma insanidade isso. É muito melhor você realmente ter foco naquelas poucas e boas escolhas e realmente procurar ser o melhor naquilo do que querer abraçar o mundo com as duas mãos e cair naquilo que eu digo no livro, que nós chamamos de complexidade predatória, em que a empresa ela cria um conjunto de frentes de trabalho muito grandes, em que ela não consegue fazer todas com muita eficácia e a empresa acaba tendo um desperdício de recursos. Hoje, o maior aprendizado que nós temos tido nos últimos 10 anos é que o maior benefício do processo de revisão da estratégia é da empresa identificar claramente as suas renúncias. Que tipo de cliente ela não vai tentar ser o melhor para ela? Que tipo de fraquezas ela vai tentar não minimizar? Porque o princípio, por exemplo, da excelência em serviços é você ter clareza de que você não consegue ser bom em tudo. Então você tem de identificar no teu negócio quais são os pontos fracos que realmente são relevantes para serem minimizados. E tem outras fraquezas que você tem de ter paciência e as pessoas vão ter de lidar com aquilo durante algum tempo. E você focar naquilo que realmente importa, tanto para a atratividade da empresa perante o cliente no mercado, quanto para a superioridade em relação aos concorrentes e também como para a geração de resultado econômico-financeiro. Professor Fernando, o Henry diz o seguinte: quais são as primeiras barreiras a serem vencidas para o crescimento da empresa? Isso está também no planejamento estratégico? Sem dúvida. O planejamento, uma das primeiras variáveis que ele procura identificar são exatamente as barreiras externas e algumas até internas que a empresa tem de identificar e tem de desenhar algumas iniciativas no sentido de sobrepor essas barreiras. E algumas barreiras são barreiras comuns, como, por exemplo, essa barreira da própria singularidade. Como criar um conjunto de benefícios para o cliente que o torne diferente dos concorrentes? E aí o cliente passa a olhar a empresa como única e prefere optar por ela. A outra é em que atividades eu devo ser distintivo em relação aos concorrentes. Então, existem dificuldades que a empresa tem de conseguir ser excepcional em todas as ações, em todos os processos de gestão. Mas ela tem de escolher algumas atividades em que ela realmente vai criar uma diferença em relação aos concorrentes. Então, sem dúvida que sim, identificar as barreiras e endereçar ações para sobrepô-las é uma iniciativa importante do planejamento estratégico. Estava vendo também no livro, quando você identifica aqui algumas características de algumas empresas, e são empresas obviamente globais, como por exemplo aqui o Google, ou mesmo a Nestlé, ou outras empresas, né? Como é que você chegou a essas escolhas? Como é que essas empresas optaram por alguma coisa e não optaram por outra? Nós somos isso, mas não somos aquilo. Bom, algumas escolhas são propositais e outras são acidentais. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso da Nespresso que eu cito no livro. Nespresso é aquele cafezinho da Nestlé? Exatamente, é a linha de café gourmet da Nestlé. Foi uma mudança de paradigma muito grande da Nestlé. A Nestlé sempre atuou na área de café, com café solúvel, para o mercado de massa, utilizando canais de distribuição de massa. Muito bem, quando a Nestlé percebeu que havia uma oportunidade no mercado, que era uma demanda por um café gourmet, ou seja, um café expresso de alta qualidade e com a conveniência de ser preparado em casa, a Nestlé optou por criar uma linha, uma unidade de negócio separada para atender a isso. E a Nespresso tomou uma decisão muito clara, fez uma escolha muito clara. Olha, se eu quiser realmente criar uma linha de cafés diferenciados,
e não competir, não canibalizar a minha própria linha já existente, eu tenho de definir um posicionamento único e um posicionamento distintivo. Então, qual foi o posicionamento distintivo? Quem eu quero como cliente? Jovens, urbanos, de classe média alta e que não tem sensibilidade a preço, porque uma cápsula de café Nespresso, ela custa caro. E o segundo lugar é que a proposta de valor seria um café de alta qualidade e uma experiência de consumo única. A empresa tomou a decisão de não fabricar as máquinas, contratar através de um OEM, de um fabricante de reputação, a produção das máquinas. Então ela se decidiu da seguinte maneira: como é que eu vou fazer para me posicionar de maneira única? Eu vou criar uma rede de boutiques, de lojas próprias, onde eu crio a cultura de consumo desse café de qualidade. Então é uma abordagem completamente diferente. Eu não vou para os mercados de massa. Eu vou para os mercados onde é uma boutique, onde o cliente com esse perfil vai lá, ele não tem sensibilidade a preço, ele está disposto a pagar aquele preço e ele vai consumir um produto que é mais um estilo de vida do que simplesmente satisfazer uma necessidade de tomar um café. Com essas escolhas propositadamente selecionadas, a empresa cria um caminho de crescimento totalmente distintivo em relação à concorrência. É lógico que ao longo do tempo, algumas outras escolhas acabam acontecendo por oportunidades ou por aprendizados na execução da estratégia. Porque a gente costuma dizer que a estratégia é uma hipótese. A empresa acredita que aquele modelo vai dar certo. Mas durante a execução da estratégia, ela testa a hipótese e algumas mudanças ela tem de fazer. E algumas novas escolhas precisam ser feitas. Ela pode chegar num determinado momento e avaliar, dizendo o seguinte: não deu certo? Pode. Pode. E ela pode ter de fazer uma não escolha dura, de, por exemplo, sair de um determinado segmento. Então, exemplo, em 2001, nós fomos procurados por uma empresa que é a nossa cliente até hoje, que é a Bematec. É uma empresa líder, é uma das maiores empresas do mundo, é uma multinacional brasileira de automação comercial. Em 2001, quando ela nos procurou, ela era uma empresa monoprodutora, o negócio dela era muito simples: fabricar mini impressoras e impressoras fiscais. Pronto. Esse era o foco do negócio. E como ela tinha esse grande produto, ela atendia vários segmentos de mercado. Ela atendia o micro, pequeno, médio varejo, ela atendia o grande varejo e atendia bancos, por exemplo, criando blocos impressores para equipar os caixas eletrônicos dos grandes bancos. Muito bem, só que o negócio de atender os grandes bancos e atender o grande varejo não era um negócio muito lucrativo. Toda a encomenda que chegava de um bloco impressor exigia uma alta customização. A empresa precisava de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento fortemente preparada e ágil para adaptar a tecnologia para aquele modelo de caixa eletrônico, e normalmente ele não tinha uma relação direta com o cliente final, mas sim através de um integrador. As margens eram pequenas, num negócio que tinha um custo alto de produção e que a empresa não conseguia criar diferenciação naquele setor. Num dia, num workshop de planejamento estratégico, os executivos da empresa tomaram uma decisão. Fizemos uma escolha errada no passado. Foi boa para nós até o momento, mas agora essa escolha para frente não faz mais sentido na estratégia. Vamos abrir mão dela. E a empresa tomou uma decisão de sair desse negócio e de se focalizar aonde ela conseguia realmente agregar valor: o micro, o pequeno e o médio varejo. Então ela se reposicionou no mercado e aí ela procurou entender o que é que esse cliente mais queria e mais precisava. E ela percebeu que ele precisava mais do que simplesmente a impressora fiscal, que o governo passou a exigir a impressão do cupom fiscal como uma medida para conter a evasão fiscal, e ele foi obrigado a se automatizar. E aí o que a Bematec percebeu é que ela precisava entregar para ele mais do que somente a impressora, e sim uma solução completa para a automação da loja. Então ela passou a dizer não para uma oportunidade que consumia recursos, ela tinha uma margem pequena, ela não era muito competitiva, para se concentrar em algo em que ela tinha uma margem atrativa, ela conseguia se posicionar de maneira bastante sustentável e se concentrar naquilo. Professor Fernando, tem também uma outra pergunta aqui. A Solange pergunta o seguinte: qual é a relação que tem uma gestão estratégica de negócios da empresa com a gestão também estratégica de recursos humanos? E ela pergunta o seguinte: há ou não uma relação entre uma coisa e outra? Como é que isso pode ajudar dentro da empresa? Sem dúvida que há uma relação entre as duas coisas.
Nós costumamos dizer que na estratégia, a estratégia ela é composta de 4 grandes conjuntos de estratégias, na verdade, ou de elementos construtores. A base da estratégia é o que nós chamamos de capital humano e capital organizacional. Ou seja, dado que eu tomei uma decisão de que eu quero me posicionar de uma determinada forma, vamos pegar a Nespresso. A Nespresso tomou uma decisão, criou uma proposta de valor de um café de alta qualidade, vendido através de boutiques especializadas. Eu preciso garantir que eu tenho o capital humano e a cultura que seja consistente e adequada para dar suporte à estratégia. Tanto é que a Nespresso, a Nestlé, quando criou a Nespresso numa divisão, num prédio, numa cidade na Suíça, distante da sede da Nestlé tradicional. Ela tinha um diretor corporativo de recursos humanos separado da Nestlé para contratar profissionais com uma cabeça e com um estilo adequado para aquele tipo de negócio diferente. Então, o RH ele é um parceiro estratégico do negócio porque é ele quem ajuda a identificar quais são os pilares culturais mais adequados para aquela estratégia, como promover um ambiente organizacional adequado e escolher as pessoas que são consistentes com aquela estratégia. A 3M, por exemplo, que é uma empresa que se posiciona como única inovação. Um dos valores da 3M é a tolerância para os erros honestos. Como assim? Eu não tenho como criar um ambiente de inovação e de alta criatividade se eu puno as pessoas por terem dado ideias que não deram certo. Então, imagina você, o criador do Post-it, há anos atrás, quando ele trouxe aquele papelzinho de grudar. Quando ele trouxe aquela ideia de dizer o seguinte, olha, vamos investir alguns milhões num negócio que pode ser excelente para nós. Um papelzinho com uma cola que não, na hora de que você cola o papel num caderno, ele não vai arrancar a folha quando você puxar, e esse pode ser um produto fantástico. Se a 3M não tivesse abertura para receber ideias, por mais extravagantes que fossem, o Post-it nunca teria nascido. Isso aqui é uma coisa de maluco, né? É uma coisa de maluco. Agora, e se o Post-it tivesse dado errado? A tolerância ao erro honesto é o seguinte, se o colaborador trouxe uma ideia e ele percorreu todos os caminhos que a empresa de pesquisa e desenvolvimento necessários para se criar uma boa hipótese em torno daquele produto, se o produto não der certo, paciência, faz parte da vida, com toda empresa vive isso. Agora, imagine o desafio... Essa política não tolhe, então, a criatividade nem a participação dos colaboradores. Não. Pelo contrário, estimula. Pelo contrário, porque ele sabe que ele pode ousar. Se ele pensar fora da caixa e der errado, então ele vai ser perdoado por aquilo. Imagina o desafio que recursos humanos têm de trazer pessoas que não sejam autoritárias, que estimulem a criatividade, de trazer pessoas que, quando o colaborador erra, não punam o colaborador, criar um ambiente de estímulo à criatividade, criar um clima organizacional consistente com aquilo, criar políticas de recursos humanos adequadas. Por exemplo, a 3M teve de rever suas políticas corporativas. Por exemplo, os engenheiros e os especialistas em pesquisa e desenvolvimento passaram a ter um plano de carreira e passaram a ser remunerados com bônus iguais aos executivos de negócios. Porque não é somente o executivo que cuida da distribuição, do sucesso comercial do negócio e da divulgação do produto, que é responsável pelo sucesso do produto. Quem criou o produto é o pai da criação, ele também tem de ser reconhecido adequadamente. Então, o que nós costumamos dizer é que toda empresa, depois de formulada a sua estratégia, ela tem de rever se o seu ambiente organizacional suporta a estratégia. O ambiente organizacional ele é composto por 4 grandes pilares. O primeiro pilar são o conjunto de valores e a cultura da empresa. O segundo são as pessoas alinhadas com aquela proposta de valor. O tipo de incentivo e de reconhecimento que eu dou para as pessoas e os indicadores de desempenho que eu uso para avaliar isso, e como eu coloco as pessoas para trabalharem juntos na estrutura organizacional e nos processos. Recursos humanos, respondendo à pergunta dela, é o grande regente das iniciativas em torno de cuidar desses pilares, de alguns desses pilares do ambiente organizacional. Tem uma pergunta aqui também da Ana Paula, dizendo assim, pode nos contar algumas pérolas que o livro traz para fazer a estratégia acontecer? Sim. Bom, eu diria que a primeira pérola é fazer um bom conjunto de quais são as rupturas a fazer dentro da estratégia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte,
De novo, a estratégia é um conjunto de escolhas e de não escolhas. E a estratégia, a singularidade, ela só é alcançada através de rupturas, de saltos significativos que eu dou em algum tema do meu negócio. Então a primeira coisa é escolher quais são as rupturas, as batalhas que eu quero vencer. E o segundo passo é usar um método adequado para se formular o plano de execução daquela transformação. Só para eu entender, voltando no Nespresso, Tá. é uma ruptura ou é uma evolução? É uma excelente pergunta. A criação da Nespresso por si própria já foi uma ruptura, enorme dentro da aquele Nestlé. antigo produto que ela tinha antes, que é o Nescafé, Imagina, que é um produto de massa. Exatamente. Imagina o que foi para a Nestlé, que sempre atuou fornecendo seus produtos via Walmart, uma Target, grandes redes de varejo, se ver criando uma rede de boutiques, um canal de distribuição totalmente exclusivo, que tem um método de gestão diferente, um modelo de arranjo das lojas diferente, um modelo de abastecimento das lojas diferentes, um modelo de gestão diferente, é uma enorme ruptura. Então, isso é um salto. Os saltos da estratégia precisam ser bem dados. E o meu livro, justamente, ele propõe um método que ele tem dois grandes cuidados a tomar e são duas grandes pérolas que eu já digo para ela. A primeira é, você tem de desenhar este salto, este plano, usando uma equipe multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa dentro da Nestlé não conseguiria sozinha, sem envolver outras áreas, ou seja, num debate multifuncional, multidisciplinar, ela não conseguiria identificar todas as grandes prioridades dentro desse plano. Então a primeira coisa é fazer o plano em equipe. E a segunda coisa é usar um método adequado. O método dos 5 passos proposto no Fazendo a Estratégia Acontecer é um método que procura ensinar de maneira didática e passo a passo como fazer para você desenhar uma boa ruptura, o plano de uma boa intervenção e conseguir de fato realizar a mudança significativa. Eu tenho mais uma pergunta aqui de um internauta, dizendo o seguinte: como é que as empresas podem inovar através da estratégia? Da seguinte maneira, o elemento central da estratégia é o que nós chamamos de modelo do negócio, que são as principais escolhas da empresa. São a maneira como ela define o negócio, quem ela escolhe de cliente, qual é o benefício ou a proposta de valor, o conjunto de benefícios que ela pretende entregar para ele e que vai tornar essa empresa única, e em que atividades ela procura ser distintiva. Esses eu chamo de os 4 anéis da estratégia. A inovação pode acontecer não somente num salto tecnológico, mas a inovação pode acontecer numa redefinição em alguns desses 4 anéis da estratégia. Por exemplo, a própria Bematec que eu mencionei, ela fez inovação estratégica quando ela pegou a proposta de valor que antes era monoproduto, impressora fiscal e uma impressora, mini impressora, e passou a oferecer para o mercado uma solução completa de automação comercial. Quando eu faço uma redefinição do meu portfólio de produtos, por exemplo, ou da minha proposta de valor, eu estou fazendo inovação estratégica. Uma maneira de fazer inovação estratégica é mudar atividades, criar atividades que possam gerar distinção. Por exemplo, a Lego. A Lego começou a enfrentar no mundo aquele brinquedo dos bloquinhos construtores. A Lego começou a enfrentar concorrentes de todas as origens e naturezas no mundo inteiro, e principalmente piratas e também algumas marcas de pouca expressão. E a Lego sempre primou pela qualidade dos produtos. Uma das maneiras de criar distinção e inovar dentro de um setor que se comoditizou era de criar um site na internet onde o internauta entra, uma criança, um jovem, um adulto, ele entra, ele baixa um software em que ele desenha qual é o Lego que ele gostaria de construir. Então, se é um carro de bombeiros, se é um prédio, uma réplica do prédio da Chrysler em Nova York. E aí o que ele faz? Ele apresenta para a Lego, ele faz um upload daquele desenho através do sistema, e a Lego manda para ele uma proposta: olha, para a gente criar para você o conjunto de blocos e uma caixa exatamente com o seu desenho, custa tanto. Ele compra, recebe em casa e ele tem o seu Lego personalizado. Então, uma empresa que sempre foi de produção, atendendo o mercado de massa, criou uma atividade distintiva, que é um meio de customizar o produto através da internet para o seu cliente, criou uma inovação estratégica. Sem dúvida. Então, essa é uma das maneiras.
Professor Fernando Luzio. Professor, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Eu que agradeço, foi um prazer, Haroldo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, você viu então aqui, aí está a capa do livro do nosso convidado de hoje, está aí como fazendo a estratégia acontecer, como criar e complementar as iniciativas de organização do professor Fernando Luzio, que você ouviu aqui. O professor Fernando é professor do MBA da Universidade de São Paulo, né? Uma pessoa que tem títulos acadêmicos, uma larga experiência também como consultor, como você ouviu ao longo dessa entrevista aqui ao vivo do Mundo Corporativo. Bom, a entrevista foi ao vivo, mas simultaneamente nós gravamos. Então você vai ouvir uma edição da entrevista no Jornal da CBN no final de semana. E a entrevista por inteiro, sem corte, sem edição, sem nada, continua aqui à sua disposição na internet, né? Ela vai entrar aqui no blog do Barbeiro, que sou eu, que tem também um espaço para você fazer pergunta, comentário, crítica, enfim, aquilo que você julgar relevante aqui para o nosso programa. E tem mais. Queria aproveitar a oportunidade, se você gostou dessa entrevista e de outras que você já acompanhou por aqui e quiser me ajudar a divulgar, você dá o endereço pessoal. Mas olha, não é para mandar spam para o pessoal, porque o pessoal fica bravo, deleta sem ler. Então é só para as pessoas que você julga que aquilo que está sendo dito aqui é útil para ela. Aí você diz, olha, o endereço então é no cbn.com.br e você clica lá no blog do Barbeiro. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Ernesto, às 11 ou às 11h30? Às 11 horas. Até mais. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.